série Curso de Oratória, que vai ser com a participação de nossos queridos guianos, que é a irmã Shirley Ramirez e o Rodrigo Moreno. E está dado por iniciado em nome de Jesus. A programação parte de joelho, filho de pé. E a série tem como título principal Os Pequenos. E o tema de hoje, a arte de pregar, parte 1. E com a irmã Shirley está a unidade, ela é da Associação Assembra. Boa noite, irmã Shirley. Boa noite, irmãos aqui todos, irmãos, amigos. Bem-vindo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pelo convite, né? Agradeço à irmã Alessandra, né? Que fez o convite para a gente. É um privilégio, né? Estar aqui compartilhando da palavra de Deus. E também a irmã Sandra, né? A equipe aqui faz parte do departamental aqui de intercessão. Que Deus possa nos dirigir nessa reunião. A oportunidade, minha irmã, que Deus abençoe. Amém. Então, irmãos, o áudio tá certo, né? Tá bom? Todos estão me ouvindo direitinho, né? Sim, está ótimo. Vou colocar aqui os slides aqui. Deixa eu só compartilhar aqui a tela aqui para poder ficar melhor. Preparada aqui. Eu só eu presente. Deixa eu só estar aberto. O primeiro texto que a gente vai ler, ele se encontra no livro de Jeremias, né? O profeta Jeremias, quando ele recebe essa visão, né, de Deus, né, lá no capítulo 1, verso 6, que é nosso texto inicial, se você está com as Bíblias, pode ler, eu vou ler aqui também para vocês acompanharem. E no relato bíblico diz assim: então disse eu, Jeremias, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino, né? Será que o profeta estava falando verdade? Será que ele não sabia falar mesmo? Então, olha aí que interessante, que realmente o talento da fala é um talento que todos nós temos, a maioria de pessoas, né? Nós somos privilegiados e olha a contradição da vida. Para todos os queridos irmãos aqui que estão conectados, que estão vendo, acompanhando esse curso de oratória e que verão no futuro também através do canal aqui do Departamento de Intercessão. Que é interessante que aqui no relato, ou seja, aí muitas pessoas hoje desejariam ter o talento da fala, não podem porque nasceram mudos ou por algum acidente perderam o talento de falar. Então, olha aí, mas a maioria de pessoas, pelo menos, nós temos esse privilégio da fala, né? Como Jeremias tinha, né? E interessante que Jeremias aqui fala, Senhor, eu não sei falar, mas não era verdade. Realmente ele tinha o talento de falar. Então, você que está aqui ouvindo, se você é criança, é adolescente, é jovem, é adulto, e talvez uma pessoa já de idade avançada, de mais experiência, você fala, não, isso não é para mim, essa questão de falar em público, de pregar a palavra, não é para mim, não é comigo, né, é outro talento. Mas não pense assim, porque todos os que falamos temos a possibilidade de desenvolver esse talento para a honra e glória de Deus, né? E nós estamos aqui fazendo muitos pedidos de oração, acompanhei alguns pedidos de oração, mas olha que nós devemos orar muito para que Deus desenvolva esse talento em nossa vida, especialmente agora que nós estamos vivendo nos últimos dias da história desta terra, porque, quer ou não quer, cada pessoa terá que falar em público em algum momento para muitas ou poucas pessoas. E no tempo do fim, os filhos de Deus terão que testemunhar, nós teremos que testemunhar sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre as verdades que temos conhecido. E se nós já estamos preparados com algumas técnicas, isso vai ser muito mais fácil. Mesmo que nós receberemos o Espírito Santo em plenitude, e ele nos ajudará a falar em público, mas se nós já estamos desenvolvendo esse talento, vamos ser muito mais eloquentes, né? Convertir muitas mais pessoas. E hoje mesmo nós podemos começar a trabalhar esta parte da fala, da pregação, da arte de pregar,
da oratória, desde já nós podemos começar a treinar e desenvolver para a honra e glória de Deus. Então, Jeremias falava que ele não sabia falar porque ele era um menino. Realmente ele era jovem quando recebeu essa visão, mas não é, essa foi só uma excusa, porque o que ele queria falar realmente? Senhor, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não consigo, Senhor. Sim, isso é o que o profeta queria dizer realmente. Ele tinha um gigante na sua mente. A oratória, a pregação, oratória pública, falar em público, para ele era um gigante, sim? Alguém difícil de vencer, que não queria lidar com ele. Então, irmãos, nós vamos durante esse curso, nessas partes, ver como é de fácil falar em público, como se torna fácil de verdade nós poder falar o que a gente tem dentro, o que a gente tem aprendido da palavra de Deus para outras pessoas, né? E você poder conseguir essa facilidade de falar não só para um, sino para muitas pessoas, né? Então, irmãs, nós vamos começar, não sei se estão conseguindo ver as slides, deixa eu ver que eu não estou vendo as minhas. Irmã Sandra, as sliders estão aparecendo para aí? Para o pessoal? Sim. Sim? Tá. Então, a primeira slide aí, nós vimos o texto de Jeremias agora. Quando a gente fala de oratória, imaginem assim, uma mesa com 3 colunas, né? Ou vamos dizer, com 3 patas, pernas, né? Como queiram falar. Então, se essa mesa está suspensa sobre 3 colunas, aí ela se mantém firme. E a oratória, ela se sustenta em 3 colunas. Ela tem a arte de pregar, ela tem 3 colunas, vamos dizer assim. A primeira, ela se chama homilética. A segunda coluna, ela se chama oratória. Sim. E eu gostaria de acrescentar outra, mas durante o tema a gente vai ver mais em detalhe, sim? Mas homilética, alguns pensaram, meu Deus, uma palavra estranha, esquisita, ninguém tinha ouvido falar essa palavra. Não se preocupa, é só um término técnico para dizer que a arte de pregar com eloquência sagrada. Isso é homilética. Oratória vão bem unidas, são bem irmãozinhas, bem unidas com a homilética. Então, a oratória é a arte de falar em público. Então, a homilética e a oratória, elas se juntam. A homilética é a arte de pregar com eloquência e a oratória é a arte de falar para um público, né? Então, quando nós juntamos isso, aí dá um resultado muito bom. Mas as duas são uma arte. O que é uma arte? A arte é uma ciência, né? Que é fazer uma coisa com toda a dedicação, com todo carinho, com todo o esforço, bem feito. Está me ouvindo aí, né? Tá ótimo, irmã. Sim, Pode continuar. Tá certo. Então, olha, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem pessoas que fazem feijão uma delícia, feijão maravilhoso, que a gente come e quer comer mais. Tem uma arte para fazer feijão, sim? E tem outras que não tem essa facilidade. Então, é um feijão assim meio que não dá muita vontade de comer, né? Mesmo que uma coisa simples, mas precisa arte para tudo. Que é fazer o que você faz muito bem, perfeito, que todo mundo queira mais, sim? Então, isso é uma arte. E nesse caso, a arte que nós queremos desenvolver nos irmãos, nas pessoas que vão assistir e participar desse curso, é que você aprenda a pregar com tanta eloquência que as pessoas queiram ouvir mais da palavra de Deus. Não tanto ouvir você, né? Porque você é só um instrumento nas mãos de Deus. Mas que queiram ouvir mais da palavra de Deus, sim? Por isso que, quando Cristo falava e pregava, as pessoas falavam, ficavam maravilhadas, dizendo, ninguém falou nunca como ele. Sim, elas ficavam admiradas, como ele falava. Ele tem uma oratória muito maravilhosa, muito grande.
Então, vamos lá. As partes da pregação, elas se dividem em três partes fundamentais. Mas, primeiro, para que a gente se preparar para pregar? Para quem? Porque nós, irmãos, nós vamos ter que falar para muitas pessoas. Por exemplo, hoje você tem a oportunidade de pregar na igreja. E a igreja hoje sofre muita falta de pregadores que queiram pregar, né? Geralmente, quando você faz parte da igreja, talvez é membro da igreja, e você pede para entrar na escala de pregadores, para você pregar, muitas pessoas falam: não, 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 irmão, eu não sei pregar, não, não me coloca, não. E é a excusa de muitas e muitas pessoas, tanto homens e mulheres, é uma excusa que a gente tem. Mas a igreja é o melhor lugar para a gente aprender a desenvolver esse talento. Então, é lógico que a gente tem que ter alguma técnica, uma preparação para pregar na igreja, né? Mas isso não quer dizer que você nunca vai pregar. Você tem que esforçar por vencer esse gigante e fazer a experiência, porque tudo se aprende também na prática. Se você não dá o passo para pregar, você nunca vai ter prática, nunca vai aprender a pregar. Então, o estudo da pregação, ele também vai muito unido à teoria com a prática. Você aprende aqui o curso da oratória, mas você tem que praticar. Aí você tem que começar com o curso de quarta-feira, passar na frente, dar uma agradecimento, enfim. E isso vai preparando você para desenvolver o talento de falar. Agora, não somente a igreja é o melhor cenário para a gente pregar. Também nós temos os que estudam na faculdade, nas escolas, tem um cenário lá para pregar. Lá, quando você está na sala de aula, que dá uma oportunidade para você fazer uma exposição de um trabalho, você pode introduzir a palavra de Deus e tem a oportunidade de pregar em público. Então, não somente para a igreja esse curso, não. A gente pode aplicar essas técnicas que nós vamos aprender aqui na faculdade, na escola, no trabalho, mas também a gente pode pregar nas praças, nos parques. Irmãos, nós sofremos muito porque nós não nos preparamos, nós saímos a fazer o trabalho missionário nas praças, nas ruas, nos parques, e lá, olha, irmãos, só precisa você pegar uma caixa de som, um microfone, uns coletos, ir com 2, 3 irmãos, você pegar um microfone e pregar para pessoas nas praças. Mas por que a gente não faz? Primeiro, porque tem vergonha, né? Segundo, porque tem medo, é um gigante que você não quer enfrentar. E também porque a gente não está preparado, né? Mas para isso, Deus providenciou esse curso de oratória, né? Então, vamos lá. Também nas redes sociais, muitas pessoas talvez não tenham facilidade de sair na rua, são de idade avançada, ou talvez os jovens já gostam mais das redes sociais. Então, as redes sociais, Instagram, YouTube, todas as redes sociais, hoje, são um cenário maravilhoso para pregar. Você prega na frente de uma câmera e milhares de pessoas podem ver seu vídeo. Então, esse curso de oratória é para você pregar em todos os lugares, né? Então, não tem barreira, né? Nós podemos alcançar muitos cenários, né? Tudo com o objetivo deles conhecer a palavra de Deus. Vamos para a quarta slide. Lá, nós vamos encontrar a base da pregação. A pregação tem 3 etapas, que essas aqui, que estão vocês vendo aqui na tela. A primeira etapa é o preparo espiritual. A segunda etapa é o sermão escrito. Você tem que escrever o que é que você vai querer falar, pelo menos tem um resumo, uma ideia geral. E a terceira etapa é o sermão oral, né? Então, é fundamental essa parte aqui, sim? Porque se você não tem as 3, você pode ser o melhor orador do mundo. Falar em público, não ter medo, não ter vergonha, o melhor orador. Mas você não orou antes, não se preparou, não tem um conhecimento da Bíblia verdadeiro, você está com muitos erros na sua cabeça, bíblicos, você não adiantou muito sua pregação. Vamos lá, não, você está preparado, você ora,
você tem comunhão com Deus, você estuda a Bíblia, você conhece o tema que você vai falar em público, mas você tem medo de falar em público, você trauma quando tem que falar na frente de mais de 2, 3 pessoas, então também perde a eficácia a mensagem. Então, é como uma mesa, como eu tinha falado no começo, é como uma mesa com 3 colunas, né, ou 3 patas, né? Se você tira uma, aí ela cai. Então, nós precisamos, na hora de pregar, passar por essas 3 etapas, sim? Fazer o preparo espiritual, fazer um sermão escrito e agora saber como falar em público, né? E eu quero falar assim, só uma pequena experiência aqui para nós compartilhar. Às vezes a gente se engana e pensa que isso é só para gente jovem, só para gente que tem faculdade, se prepara, mas não é nada disso. Imaginem que um dia adoeci, e aí o sábado eu tive que ficar em casa, em cama, né? Me recuperando. E aí então eu fui no YouTube e vou ver algum canal da igreja, né? Alguma pregação para assistir o culto, né? Divino, né? No sábado de manhã. Aí eu passei de alguns canais da igreja e eu me encontrei com um canal. Estava assim, passando, escutando um pouquinho e não achava interessante, não chegava, meu coração não tocava, então, não, vou mudei para outro. E assim. Cheguei a um canal, achei muito interessante esse canal, porque assim, um cenário bem antigo, é uma igreja bem antiga, e era um velhinho, mas pensa assim, um velhinho que falava bem suave, mas um velhinho que fala assim, de primeira eu falei, será que eu vou dormir? Porque, será que eu vou dormir nesse sermão? Vou escutar um pouquinho. Irmão, eu virei 1 minuto e foi muito interessante. Ele começou a contar uma história da vida dele, depois uma história bíblica, começou a fazer aplicações, começou a entrar e ele só falava um texto e começou a explicar esse texto assim bem detalhadamente, e ele contava de uma maneira tão interessante que, irmão, sabem quanto durou a pregação dele? Essa live durou 1 hora e 40 minutos e eu não me cansei, eu fiquei com os olhos aí grudados na tela. Foi um sermão muito interessante. E era uma pessoa muito idosa. E então eu falei, meu Deus, o talento, ele desenvolveu esse talento. Tinha preparo espiritual, tinha um sermão escrito e tinha eloquência para pregar. Sabia falar em público, era uma pessoa de idade avançada. Então eu quero falar com isso, que isso aqui não é só para jovens, não é só para crianças, para todo tipo de pessoa que foi preparado esse curso de oratória. E eu gostaria só falar brevemente, hoje só vou falar brevemente, da primeira etapa, que é o preparo espiritual, né? Vamos para a seguinte slide. E nós vamos falar do preparo espiritual. Hoje nós vamos passar nessa etapa, tá bom? O preparo espiritual. A segunda parte nós veremos na seguinte live, na próxima terça-feira, que desde já estão todos convidados. Mas hoje vamos focar no preparo espiritual. Por que é tão importante o preparo espiritual para aquele que quer pregar ou falar em público? É o primeiro passo, é o primeiro passo realmente. O preparo espiritual, ele está dividido em 3 partes. A gente precisa oração, isso que vocês fazem aqui no departamento de intercessão. Irmão, sem oração não tem poder, sem oração não tem pregação, sem oração não tem nada. Nada dá resultado, nada tem sucesso na vida do cristão, nada. Sem oração não tem sucesso nada, nem na saúde, nem na família, nem nas finanças, nada. Tudo para ter sucesso precisa de oração, de comunhão com Deus. Então, quem vai falar em público, ele tem que orar, ele tem que pedir a ajuda do Espírito Santo, ele tem que... porque mesmo que a gente se prepare com toda a técnica da oratória, o Espírito Santo que finalmente coloca em nossa mente a graça, a sabedoria, o sal, né? Que convence os corações, que chega a tocar os corações. Então a oração é fundamental.
o preparo espiritual é o mais importante. Nós devemos orar eh, no começo, e quando você é convidado a pregar ou você vai pregar em público, você tem que orar muito, porque você vai falar a palavra de Deus, né? E eu até aconselho, né, a quem quer se preparar nesse assunto da pregação da oratória. É, eu conheço uma pessoa que ele tem um caderno de sermões já preparados para ocasiões especiais. E ele sempre anda com esse caderno. E então, quando às vezes acontece um casamento, acontece um aniversário, até um funeral, ele já tem o sermão aí prontinho, por se ele é convidado a falar, ele já sabe, já tem um pão na mochila, né? Dizem por aí, ou seja, já tem um pão de reserva, né? Já tem o que fazer, o que dar, né? Não é pego de surpresa. Então, a oração é fundamental. Outra coisa que a gente precisa, antes de falar em público, na oratória, especialmente no preparo espiritual, conhecimento o estudo da Bíblia. Você vai falar de algo que você tem que ter conhecimento. Então, por exemplo, seria muito contraditório que eu falasse, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão delicioso, mas eu nunca tenho feito um pão. Então, não tem sentido. Você vai falar da palavra de Deus, de um tema, segundo a vinda de Cristo, mas você não se sentou para escudrinhar as escrituras e ver o que o Senhor fala sobre essa segunda vinda. Os textos, não comeu o pão, assim como Jeremias, Ezequiel e muitos profetas, que eles comiam a palavra de Deus, né? Então, o conhecimento das escrituras é fundamental. Você precisa ter autoridade do que você está falando, e para isso você precisa se preparar, estudar, ter conhecimento, né? Para que você possa realmente glorificar a Deus. E outra coisa que é muito fundamental no preparo espiritual é o bom testemunho. Sim, o pregador pode ser o melhor pregador do mundo, mas se ele não tem um bom testemunho, depois que ele desce do púlpito, depois que ele termina de falar na faculdade ou na rua, se ele não tiver um bom testemunho, se ele for ladrão, se ele for mentiroso, se ele for fofoqueiro, se ele brigar com a esposa, não saber governar seus filhos em casa, não sei, não, viver em adultério, etc. Enfim, se ele não tiver de acordo à vontade de Deus, ao que está escrito na palavra, não tiver um bom testemunho, tudo que ele for falar perde toda a autoridade, perde o sentido, perde a eficácia, o sucesso da palavra, da oratória. Então, o bom testemunho, ele é como um bom perfume, né? Que todo mundo quer cheirar, né? Todo mundo quer ficar contagiado, né? Então, tem até alguns textos do Espírito de Profecia que ele falam assim, né? Que o sucesso do pregador não está quando ele prega, sino quando ele desce do púlpito, é dizer, quando ele conversa, em suas atitudes, como ele come, como ele se veste, de que conversa. Então, tudo isso é uma slide anterior ainda. Então, nesse aí, que a gente vê se vai ter sucesso realmente a palavra de Deus, porque se você vê o pregador pregando a palavra de Deus, vamos lá, você decidiu sair na rua para pregar na praça pública sobre a lei de Deus, né? Mas depois, alguém que escutou você pregando na praça pública, se encontra na rua com você no carro e, vamos lá, bate seu carro e você começa a xingar ele, então você revela se realmente você está dando um bom testemunho de cristão ou não, daquilo que você pregou. Então, quando a gente prega a palavra, a gente é visto como uma carta, como disse o apóstolo Paulo, né, lá na Bíblia, que nós somos cartas abertas, lidas, né, conhecidas de todos os homens. Então, tem que estar de acordo com o que nós falamos com o que nós vivemos. Senão, não tem sentido o que nós falamos e é melhor, então, não falar, né? Mas o propósito desse curso, né, se está faltando alguma dessas coisas em nós, com a ajuda de Deus,
nós pedir ao Senhor em oração que nos ajude em nossas fraquezas, sim, que nos ajude a desenvolver esse talento da pregação, que se a gente não está preparado espiritualmente, que o Senhor nos prepare, né, que nós possamos amar, orar mais, né, de fato, essas lives e esses canais, este departamental de intercessão que surgiu pela providência de Deus, ele não foi pelo acaso, né, sino que Deus nos coloca esses meios para nós começar a amarmos mais a oração, o estudo da Bíblia, né, e Deus vai nos ajudar, né, a desenvolver um caráter conforme a vontade de Deus, né. Então, fazendo um pequeno resumo até aqui do que nós vamos falando, nós estamos vendo aqui que esse grande gigante, que se chama oratória, falar em público, pregar, né? Nós estamos vendo que ele está ficando menor, está ficando mais pequeno. Por quê? Porque nós vemos que é possível vencer este gigante da oratória, esse medo de falar em público. E nós, através de que nós vamos vencer todos esses medos? Através da oração, através do estudo da Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente fica corajoso, a gente fica forte, se fortalece na fé. E além disso, se a gente ora, se tem comunhão com Deus, tem conhecimento, e a gente se esforça por viver uma vida conforme a vontade de Deus, então nossas boas obras revelarão o que nós somos, né? Logicamente, nós também temos falhas, temos defeitos de caráter que nós precisamos vencer. E é uma batalha constante, né? Nunca chegaremos a dizer, não tenho pecado, não tenho defeito, por enquanto que estivemos ainda sobre esse mundo de pecado, né? Mas nós temos que crescer, né? Na graça de Deus, né? E a última slide que vocês estão vendo aí, nós temos aqui também uma parte importante que é o sermão escrito. Então, nós falamos do preparo espiritual, né? E o preparo espiritual é fundamental na oratória. Mas para nós falar em público, antes de falar, a gente tem que saber o que falar, né? E essa parte se chama o sermão escrito. A gente tem que escrever o que a gente quer falar. E esse aí que vocês estão vendo, quando a gente vai fazer um sermão, depois que você orou, você estudou a Bíblia, então você está vivendo conforme a vontade de Deus, então você agora pede para Deus me ajudar. E aqui vamos ver algumas técnicas de como que a gente pode fazer um sermão. Vamos fazer um sermão. Nosso primeiro sermão, talvez para alguns será o primeiro sermão da vida, para outros talvez já tenha feito, tenha experiência, mas nós vamos aprender certas dicas, né, para a gente falar da maneira mais eloquente possível para muitas ou poucas pessoas. E o sermão escrito, ele está dividido em 5 partes, que é o título. Todo sermão tem que ter um título, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e um apelo. Então, essas 5 coisas são fundamentais, mas dessas 5 coisas em detalhe nós falaremos na nossa próxima live, que será na próxima terça-feira. Eu convido para vocês não perderem essa live. Nós vamos aprender a fazer um sermão escrito. Nós vamos, se a irmã Sandra puder voltar aí um pouquinho nas 3 etapas, na quarta slide, aí nós aprendemos hoje, nós vimos aqui alguns segredos hoje sobre o preparo espiritual, sim? Quão importante o preparo espiritual para nós. O preparo espiritual é muito importante. Essa primeira etapa nós vimos aqui em resumo. Essa segunda etapa e a terceira etapa nós veremos a segunda etapa nós veremos na segunda live, tá bom? Sermão escrito. Vamos ver detalhadamente como fazer um sermão. Você vai aprender a fazer um sermão, você vai, com a ajuda de Deus, a desenvolver esse talento pela honra de Deus, para a glória de Deus. E eu quero também aqui, gostaria de ler aqui uma passagem que é inspirada, né, sobre esse assunto. Não sei, irmã Sandra, irmã Alexandra, quanto tempo me resta aqui? Me ajudam aí, por favor?
quanto tempo eu tenho ainda? Não, você ainda tem ainda mais 12 minutos ainda, irmã. Pode ficar à vontade. Quantos? 12? Ainda tem mais 12 minutos ainda. Pode ficar à vontade. 12 minutos, né? Isso. 12 minutos, né? Então, eu gostaria de contar para vocês, esqueci de mandar o vídeo para a irmã, para vocês acompanharem o vídeo, né? Mas é uma experiência que, só para resumir, um pouco a questão da oratória. Essa história, vamos dizer assim, na história aparecem dois cachorrinhos no vídeo, né? Dois cachorrinhos. Um cachorrinho bem pequenininho, filhote, né? Ele perde sua mãe, fica órfão, e então o cachorrinho fica de rua, né? Um cachorrinho de rua. E aí, ele passa pela frente de uma loja onde tem muitos cachorros de pessoas ricas, né? Aqueles cachorrinhos grandões, bonitinhos, todos cheirosos, né? E aí ele fica pensando e almejando ser como um deles, né? Fica almejando ser como um deles, e então ele fica na porta daquele shopping, vamos dizer assim, onde é aquela loja onde ele fica olhando, e desses cachorrinhos ele fica só olhando, querendo e almejando ser alguma vez como um deles, né? E então, em uma ocasião, ele tenta entrar pela janela, pela porta, e como é um vira-lata, né? Um cachorro vira-lata, sempre jogado fora, porque tem mau cheiro, é feinho, né? Não é de bom aspecto, e os outros são bem cheirosinhos, bem arrumadinhos, então não deixam, né, os outros juntar-se com ele. Então ele fica tentando entrar de muitos jeitos, né? Somente que aqueles cachorrinhos que estão do outro lado, dentro do shopping, eles ficam o dia todo lá, quietinhos, só brincando com brinquedos custosos, tudo mais, e ele fica na rua. E ele pensa que lá os outros estão fazendo uma coisa grandiosa, maravilhosa. E ele pensa que ele, por ser morador de rua, aquele cachorrinho, ele está perdendo seu tempo, fica frustrado, querendo morrer, né? Aí, então, em uma ocasião, quando ele está aí, acontece que, passando a rua, do outro lado, vem uma pessoa cega, tentando atravessar a pista, e tem muitos carros. E a pessoa cega, ela vem sozinha e atravessando aquela pista, quase um caminhão está perto de bater naquela pessoa e matar ela, né? Então o cachorrinho vira-lata, corre com suas patinhas lá para ajudar essa pessoa. E finalmente consegue que os carros parem, sim? E salva a vida da pessoa. Então, irmãos, no vídeo, qual é a moral da história, né? Que realmente ele pensava que ficando parado, sem fazer nada, como os outros cachorros que estavam lá no shopping do outro lado, bem bonitinhos, arrumadinhos, confortáveis, ele almejava essa vida, mas essa vida não era de utilidade. Ele era mais útil na rua, ajudando, prestando um serviço, né? Então, o que eu quero falar com isso? Muitas pessoas pensam que pregar não é para eles, pensam, isso não é nem para mim, sim? E ficam confortáveis no estado em que se encontram, tranquilos. Não, outro prega, o pastor prega, o obreiro prega, os irmãos da lives pregam, né? Não é comigo, mas não é assim. Você não pode ser daqueles que estão confortáveis, né? Não, nós somos aquele cachorrinho de rua, que Deus nos colocou nesse mundo para servir, para fazer um serviço ao mundo, para salvar almas. E quem fica calado não salva almas. Então, para nós salvar almas, nós vamos ter que falar. E falar em público, falar para muitas pessoas, falar para poucas pessoas. Então, não tem como ir ao céu sem salvar almas. E nós salvamos almas caladinhos. Não. A gente salva almas falando com elas, passando através da palavra o que a gente sabe. Sim? Então,
querendo ou não, nós temos que ser oradores. Para muitas pessoas, nós precisamos aprender a falar em público e com eloquência a palavra de Deus. Então, irmãos, perdi aqui o texto que eu queria ler para vocês, tá? Eu não separei aqui no meu computador, mas na minha agenda, mas não passei ele completo aqui. Mas eu quero falar para vocês que a inspiração nos fala que nós devemos nos preparar como bons soldados de Jesus Cristo para saber falar a palavra no tempo certo, na hora certa, da maneira certa, né? Então, que Deus possa nos abençoar. Esperamos vocês na próxima live. Nós vamos aprender a fazer nosso primeiro sermão, ou talvez algumas dicas para os que já sabem. E de verdade que Deus possa ajudar para que essa live, esse conhecimento possa enriquecer a nossa vida, nos aproximar mais de Deus, porque assim, quando a gente prega e fala, a gente mesmo se prega, e a gente mesmo fala para a gente mesmo e fala para outros também. Então, não tem maior recompensa que nós poder algum dia estar no céu e encontrarmos com aquelas pessoas. Olha, obrigada, porque aquele dia que você falou, que você pregou na praça, no parque, que você me falou na escola, que você fez aquela exposição na faculdade, que você postou aquele vídeo no Instagram, falando desse vídeo. Graças a isso, eu estou aqui no céu, salvo. Então, que Deus possa nos abençoar em meu desejo, de todo o coração. Amém?